Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês tudo que foi fundamental eu aprender para conseguir fazer as produções aqui sem erro. O que é necessário? O necessário é você entender o funcionamento da máquina. A partir do momento que você entender o funcionamento da máquina, você vai conseguir fazer as produções aí muito mais fácil, tá certo? Então, sem problema, qualquer problema que você tiver, você vai conseguir resolver. Enfim, vou deixar esse vídeo aqui muito completo, então esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque eu quero que fique muito completo. Eu vou iniciar o vídeo aqui fazendo a montagem da máquina. Vou mostrar para vocês os bicos, eu vou mostrar para vocês colocando os moldes, eu vou explicar para vocês a questão do alinhamento, eu vou explicar para vocês isso tudinho, direitinho, para que vocês não tenham nenhuma dúvida, tá bom? E espero, né, que vocês não fiquem sem nenhuma dúvida no final do vídeo. Espero que eu ajude muito vocês. Então, fica até o final. A minha máquina é a máquina Plus, tem a máquina Plus e a máquina Festa. Na época eu preferi a máquina Plus, pensando assim, um dia eu vou fazer um salgado de 100 gramas. Mas a gente não faz salgado de 100 gramas e como a demanda, né, como é muita coisa pra gente fazer, a gente preferiu a gente focar só no salgado de 20 gramas mesmo. Então, acaba que a gente utiliza só o de 20 gramas e comprou a máquina Plus só porque a gente achou que a gente ia utilizar. Mas, enfim. E aí, você que tem uma máquina festa, os parâmetros serão diferentes para você, certo? Os parâmetros para, por exemplo, você faz um salgado de 20 gramas aí na sua casa, eu faço um salgado de 20 gramas aqui na minha casa. Vai ser diferentes parâmetros, não vai ser o mesmo. Então, nessa questão de parâmetros, pelo menos, não vai servir para vocês o parâmetro que eu utilizo para fazer as nossas coxinhas aqui de 20 gramas. E se você tem uma máquina Plus e você quer fazer um salgado maior ou menor que 20 gramas, também os parâmetros exatos que eu utilizo aqui serão diferentes. Mas as dicas que eu vou dar, o processo de montagem, vai servir para as duas para qualquer ocasião. Se você tem uma máquina Festa, se você tem uma máquina Plus, só não os bicos, né? Os bicos eu acho que a máquina Festa não vai os bicos de número 3, o bico de massa número 3 e nem o bico de recheio 3 e 4, porque como vai até os só 40 gramas, né? Enfim, vou mostrar para vocês aqui o que foi importante para vocês, que vocês considerarem, que vai ajudar vocês se vocês absorvem, e enfim, né? E espero que ajude. Vamos lá para a questão dos bicos. Eu separei aqui no prato que é para conseguir ficar melhor, ter um melhor visual aí na câmera, para vocês conseguirem enxergar melhor aí na câmera. Aqui, ó. Eu tenho aqui, então depois só para baixo, tá? Tenho, na minha máquina só vieram 3 moldes. O molde de travesseirinho, o molde de coxinha e o molde de bolinha. O molde de travesseirinho, ou o molde de bolinha e o molde de coxinha são diferentes. Um dedo, tá vendo? Um tem 2 dedos, o outro tem um dedo. E também tem a diferença do corte. Esse corte tem uma bolinha, esse corte tem uma coxinha, obviamente. E aí vieram aqui 3 bicos. O bico de recheio número 1, o bico de recheio número 2 e o bico de recheio número 3. Utilizamos apenas, a gente utiliza todos os 3 bicos, na verdade, mas só que a gente utiliza mais um, que é o bico número 2 de recheio. Aí vieram aqui 5 bicos de massa, sendo que são esses aqui, ó, deixa eu virar o prato para vocês conseguirem visualizar melhor. O bico número 1, eu vou deixar uma foto passando que eu acho que vai ser melhor para vocês conseguirem ver, certo? Eu vou tirar uma foto e na hora da edição eu vou botar a foto para vocês conseguirem visualizar, porque mesmo com o prato aqui parece que vai ser difícil. Esse aqui é o bico número 1, a gente não utiliza esse bico número 1, esses aqui são os bicos de massa. Esses aqui são os bicos de recheio e esses aqui são os moldes. Esses aqui são os que vão fazer o formato, né? De coxinha, de travesseirinho, de bolinha. Esses aqui que vão ficar no centro ali, que é o que vai dar a grossura do recheio, certo? E esse aqui é o que vai dar a grossura da massa. Então, aqui, ó, é o que vai fazer a massa aqui, né? Então, aqui eu tenho o bico de recheio, ou o bico de massa, desculpa, o bico de massa de churros, que eu vou utilizar junto com o bico 1. É a única vez que eu utilizo o bico 1 de recheio, quando eu vou fazer os churros. Porque aí, como o churros precisa de um recheio, e precisa que o recheio fique mais fino, eu utilizo o bico número 1, que é para os churros não estourar. Então, eu utilizo
o bico 1 de recheio com o bico de churros para fazer o churro, certo? Aqui são os bicos número 4 e o número 3 de massa. Não utilizo, nunca utilizo eles. Nunca, nunca, nunca. Porque eu não faço salgados maiores que 20 gramas. Esse aqui, vou começar pela ordem, né? Esse aqui é o bico número 2 de recheio. Sempre utilizo ele. Para fazer coxinha de frango, calabresa, travesseirinho, tudo, charque, eu utilizo o número 2 de recheio, certo? Junto ao bico, o bico 2 de massa. E esse aqui é o bico 1 de massa, eu não utilizo para absolutamente nada. Eu creio que seja para fazer salgados menores, de 10 gramas, né? Mas eu não faço com esse bico, porque eu não faço salgados menores que 20 gramas. Então, eu fico utilizando mesmo só esses aqui. Esses aqui eu não utilizo, vou tirar daqui. Eu utilizo esse aqui, bico 1 de recheio, junto ao bico de massa, para fazer churros. O bico 2 de recheio, junto ao bico 2 de massa, para fazer todos os demais salgados de 20 gramas, coxinha, travesseirinho, calabresa, todos eu utilizo esses dois aqui. E esse aqui, que é o bico 3 de recheio, eu utilizo para fazer o quibe. Eu utilizo esse bico para fazer o quibe por quê? Porque a gente aqui faz o bico, a gente faz o quibe, desculpa, através do tubo de recheio. Não fazemos nós não passamos o nosso quibe através daqui da caixa de massa, passamos através do tubo de recheio, certo? Vamos para aqui para a montagem. Essa peça aqui tem essas cavidades para você adicionar as roscas, certo? Então, a parte mais fina vai ficar para a parte de dentro da máquina e a parte mais grossa vai ficar para a parte do lado externa da máquina. Você vai colocar essas roscas aqui e vai observar se ela está empurrando a massa para frente. Ela faz um V, mas aí você pode ficar mais fácil. Eu não consigo observar o V. Você encaixa aqui, tem um encaixe aqui no fundo da máquina que encaixa as roscas. Você vai encaixar, vai ligar a máquina. Antes de colocar a peça de recheio, você vai fazer esse processo. Vai colocar e ligar para ver se está empurrando a massa para fora, né? Se estiver empurrando a massa para fora, beleza. Você continua o processo de montagem. A minha massa está rodando para trás. Você vai fazer o quê? Você vai girar. Você vai inverter aqui as roscas. Vai colocar uma de um lado, outra de outro, então vai começar a empurrar para frente, certo? E vamos lá a montagem. Aqui, vamos colocar o funinho, cadê? Você vai ter essa peça aqui, que é onde liga o, o recheio, né? Que é onde passa o recheio, que fica aqui dentro desse tubo. Vamos lá, que eu vou fazer a montagem mais de perto, para vocês conseguirem visualizar o melhor. Deixa eu só um... Aqui, você vai enroscar essa peça no funil. E como a gente sempre utiliza esse bico número 2 para fazer salgados convencionais, coxinha de frango, travesseirinho, charque, calabresa, a gente vai enroscar ele aqui. Vou fazer de churro, você vai enroscar ele aqui também. Todos os bicos de recheio você vai enroscar aqui, tá? Vou mostrar aqui de bico número 2 porque é o que a gente utiliza aqui mais, eu vou mostrar para vocês aqui. Aí, o que você vai fazer após ter feito isso? Você vai colocar essa peça aqui. Você vai fazer o encaixe da peça aqui. E vai colocar o funil aqui. O funil tem uma cavidade. Tem uma cavidade aqui do funil, onde você vai deixar bem rente a esse parafuso aqui da frente e você vai apertar. Que é para ele segurar o funil. Esse botão aqui, ele serve apenas para segurar o funil aqui. Aí, tô colocando parafuso, achei. Aqui vocês vão apertar esses dois parafusos aqui maiores. Você vai colocar para apertar aqui essa peça onde segura o funil, certo? Aí você vai apertar esses dois parafusos bem firme e na mesma hora.
Ó, você vai fazer a, o aperto aqui, vai apertar aqui bem firme. E na mesma hora, que é para não escapar massa aqui embaixo, nem na lateral aqui, certo? Aí vamos colocar aqui o, no motor da empurrar o recheio. Tá preso. Aí você vai encaixar aqui, ó. E encaixar aqui nesse buraquinho e girar. Pronto, encaixou. Aí vai colocar aqui e vai utilizar esses parafusos que são essas, como que fala disso? Porcas, né? Não são parafusos, sei lá. É, coloca aqui, ó. Esses que são os maiores, maiorzinhos, mais altinhos. Você vai fazer o encaixe para segurar o furinho aqui em cima. Aí você vai rosquear os dois, né? Ó, tá vendo? Pronto. Ó, tá firme. Vamos lá, a questão dos moldes. O molde, era para ter colocado o molde para vocês conseguirem visualizar melhor antes, né? Mas vamos lá. Vamos aqui a colocar os moldes. Eu estou com um molde de bolinha, vou colocar um molde de bolinha aqui e vou colocar aqui. Vou fazer a montagem. Você vai colocando, ó. Tem esses pininhos aqui e cada pino vai ficar em um buraco. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar bem, ó. Tem buraquinhos aqui que ficam em paralelo, meio que em paralelo, tá vendo? Ó, esse buraquinho com esse buraquinho. Ó, você vai fazer um encaixe. Você vai fazer um encaixe e vai fazer um encaixe. É só colocar, gente. Não tem mistério, não tem segredo, não. É só ir colocando mesmo, ó. A minha máquina tá aberta, tá ligada, foi desligada enquanto o molde estava na posição de soltar o salgado e não de apertar o salgado para fazer o corte. Por isso que tá essa abertura aqui completa, né? Mas quando eu ligar a máquina, ele vai fazer, quando ele chegar na posição de corte, ele vai ficar os moldes todos juntinhos. Vou mostrar aqui para vocês verem, porque eu percebo que isso é uma dúvida de muitas pessoas. Ah, minha máquina tá diferente na hora de montar o bico. Vou ligar aqui, peraí, tá muito alto, porque tava aqui. Ó, ó, tá vendo? Quando eu ligo a máquina, ela vai para a posição de corte e fica tudo junto. Tá certo também, do mesmo jeito, vou montar desse jeito. Tá certo também, quando você for ligar a máquina, eles vão se separar, ó. Tá vendo? Eles vão se separar. Se eu ligar aqui, vai ficar separado tudo. Ó, liguei a máquina, voltou a ficar separado completamente. A questão do travesseirinho. O travesseirinho é que eu percebo que existe uma dificuldade de compreensão em relação aos moldes de travesseirinho. Você vai encaixar o travesseirinho, um de um lado, outro do outro. E aí ele tá aberto todo. É porque ele foi desmontado na posição de soltar o salgado. Vamos para a posição de corte do salgado. Ó, opa, peraí. Posição de corte do salgado. Eles vão ficar juntinhos, tá vendo? Tá certo do mesmo jeito. Ficou juntinho, tá vendo? É porque tá na posição de corte. Não faz diferença isso aqui, ó. Tá vendo? Se tirar da tomada aqui pra não tomar no choque, né? Vamos lá. Aqui a rosca. A rosca você vai colocar aqui o bico de massa e vai enroscar aqui. Aí, aproveitando que eu já vou enroscar a rosca, enroscar a rosca, e aproveitando que eu já estou enroscando aqui, e vou falar para vocês, explicar para vocês a questão da rosca.
Se eu aperto, a minha parede de massa fica fina. Se eu folgo, a minha parede de massa fica grossa. Então, se eu aperto, fino. Se eu afolgo, grossa. Digamos que a sua massa seja esse bico aqui, tá vendo? Então, a partir do momento que você fez isso aqui, aí a sua parede de massa ficou fina, o buraco de dentro fica maior, vai passar mais, vai ficar mais espaço aqui para o recheio, certo? Aí eu afinei. Ou afinei o quê? Eu folguei. Eu folguei o. Cadê? Eu folguei a minha rosca. O que vai acontecer? A parede de massa vai ficar maior, o buraco que vai passar o recheio vai ficar menor, então vai ficar menos espaço para o recheio. Para fazer o de churros, é interessante você deixar a rosca assim, mais afrouxada, que é para não passar tanto recheio e para a parede de massa não ficar muito fina e aí estourar o churro, certo? Então é isso, basicamente. Vamos aqui para a explicação da massa aqui do alinhamento. Vamos para a questão aqui do alinhamento. Você vai colocar a massa aqui no tubo ou na caixa de massa e vai ligar aqui o botão de massa. Todos esses botões desligados, apenas a massa descendo aqui. Aí você vai fazer o quê? Você vai observar. A minha massa está descendo centralizada. Se minha massa estiver descendo centralizada, eu não vou apertar botão nenhum parafuso desses aqui, ó. Esse da frente ou esses dois daqui da lateral. Esse botão aqui da frente, ele serve para apertar o funil. Então, ele vai deixar o funil aqui fixo, certo? Esse daqui da lateral e esse aqui da frente serve para o alinhamento da massa. Mas se você, assim que você montou aqui o funil, apertou aqui na frente para o funil ficar preso, você não vai sair apertando todos os parafusos. Já fiz esse erro, já cometi esse erro de sair apertando todos esses parafusos aqui. A partir do momento que eu coloquei o funil, aí eu coloquei a massa, eu coloquei o funil aqui, montei e apertei tudo, porque eu achava que era assim que tem que fazer. Não é assim que você tem que fazer. Primeiro, você vai fazer a montagem, vai apertar o botão aqui da frente, o parafuso aqui da frente, vai deixar o funil bem preso, vai na hora de fazer o alinhamento da massa, você vai descer a massa aqui e aí você vai observar. Se a minha massa, eu coloquei a minha massa, liguei aqui para ela descer, e aí eu tô vendo que ela está no centro, eu vou apertar algum parafuso desse? Não. Eu só vou apertar algum parafuso desse aqui no momento que eu perceber que a minha massa está indo para algum lugar que não o centro. Para ir para frente, esse parafuso aqui. Está indo para lado, para algum lado, está indo para o outro, para um lado, esse daqui. Está indo para o outro lado, esse aqui, certo? É isso. Você não vai ficar alinhando toda vez que você vai fazer a produção. Não, você só vai alinhar no momento que você montar e perceber que a sua massa não está indo centralizada, não está descendo centralizada. Se sua massa não estiver descendo centralizada, aí você vai fazer esse alinhamento conforme observando qual lado que ela está descendo, né? Qual lado que ela está indo a ir. Então é isso. Deixa eu ver se eu preciso mostrar alguma coisa na questão da montagem aqui. Antes de prosseguir para o final, né, eu vou falar só uma coisa que eu esqueci de mencionar. Esse aqui seria o tubo para fazer o de salsicha. Não tenho como ajudar vocês com relação a salsicha, porque eu nunca fiz. Porque eu simplesmente não trabalho com salsicha aqui na salgaderia, certo? Então, não posso ajudar vocês. Essa peça aqui é uma peça, um tampão, que seria para colocar aqui, nesse local. Vou tirar aqui o funil para vocês conseguirem ver. Ah, Jesus. Esse funil seria para encaixar aqui, para não vazar recheio, certo? Não vazar a massa, na verdade, quando, por exemplo, fizer o de quibe. Aí você vai colocar a massa aqui para fazer o de quibe. E aí não vai colocar, o seu quibe não é recheado, é um quibe tradicional, sem recheio e tal. E aí você vai colocar esse tampão aqui, para quando passar a massa aqui, ela não suba, tá? Então é necessário que tenha esse tampão para que não vaze massa aqui por cima. Deslizamos uma única vez, quando foi a primeira vez que fizemos o quibe, passamos o quibe por aqui.
Mas a gente não utiliza esse equipamento aqui nessa peça aqui não, porque realmente não fazemos nada que não tenha o recheio, e o de quibe, que é o que não tem recheio, a gente passa ele por aqui. Certo? Vamos aqui finalizar a montagem para não ter nenhum problema. Você vai colocar essa outra peça aqui por cima e vai utilizar os parafusos que são menores, que são mais baixinhos em relação ao de tampamento do funil ali, né? O parafuso do funil, ele é mais baixinho comparado a eles. E você vai simplesmente fazer o rosqueamento aqui na peça, certo? Aí você vai colocar aqui. Aí se você não tiver conseguindo encaixar o parafuso, você vai ligar a máquina e vai colocar. É porque a máquina estava em uma posição onde a tampa aqui, né, o prato, não estava conseguindo, não estava permitindo que fizesse encaixe aqui do parafuso. Então você vai fazer o quê? Ligar a máquina e esperar que ela movimente. E aí você vai conseguir fazer o encaixe aqui dos parafusos. Certo? Pronto. E essa é a montagem da máquina. Ó, ligou e vai fazer o corte. A relação ao recheio. O recheio é muito fácil, né? Você vai colocar o recheio aqui e você vai esperar o recheio descer. Quando você vê que ele desceu aqui bem certinho, assim, né? Como se fosse uma cobrinha, né? Aí bem juntinho, pronto. Você já preencheu o tubo de massa e aí você vai fazer o alinhamento da massa. Depois eu vou fazer um vídeo com massa para vocês conseguirem, com massa e recheio para vocês conseguirem visualizar. Mas tem aqui no canal um vídeo de travesseirinho, que é o vídeo que está bem completo, que vocês conseguem perceber toda essa questão. Eu fiz a montagem para fazer o de travesseirinho, fizemos a montagem, fizemos o alinhamento, fizemos tudo. Tá bem assim em tempo real. É um vídeo que está realmente assim, completo de travesseirinho lá, que é um dos salgados que todos têm dificuldade, independente de qual maquinário tem dificuldade. Então, eu acho que é bem legal de assistir para vocês conseguirem ver essa questão do alinhamento, beleza? Vamos lá, a questão aqui dos botões. A minha máquina tem um botão parado. O botão parado seria um botão para fazer o salgado de 100 gramas, para fazer um salgado maior. Mas eu não faço salgados maiores. Eu utilizo esse botão parado aqui para fazer o quibe. Mas não precisa, não necessariamente precisa ter o botão parado para fazer o quibe através aqui da cuba de recheio. Porque a gente já fez o quibe sem utilizar o botão parada, só utilizando o molde e deu certo. Mas aí um dia eu percebi que seria melhor, seria mais fácil eu utilizar aqui o molde e assim eu fiz e assim a gente faz atualmente, utilizando aqui o molde, certo? Eu vou depois fazer um vídeo mais em tempo real, assim como eu fiz de travesseirinho, para vocês conseguirem ver um vídeo de quibe, né? Passando o quibe para vocês conseguirem ver tudo certinho. E aí, vamos lá. Os botões aqui. Esse aqui é o botão de ligar, desligar. O molde. O molde aqui. Tem aqui de 0 a 10. Todos os botões aqui tem de 0 a 10. Aqui, numerações mais baixas vai deixar o salgado, vai ter uma velocidade menor. Numerações mais altas vai deixar correr mais rápido, vai deixar mais rápido. Vamos por partes. Vamos aqui para o botão de molde. O botão de molde, quanto maior a velocidade, quanto maior mais você gira aqui, ó, o botão para o 10, maior a velocidade que vai ser de corte aqui. O que vai acontecer, menor o seu salgado vai ficar. Se eu aumento a velocidade de molde, de corte, vai aumentar a velocidade de corte, que vai ter salgados menores. Quanto mais eu aumento, mais o salgado vai ficar menor. Claro que isso falando em relação ao salgado de 20 gramas. Para salgados menores ou maiores que esse, a questão da massa aqui, do recheio, vai interferir. Essa questão do molde também vai ser diferente, certo? Estou falando aqui em questão de salgado de 20 gramas. Uma vez eu estava fazendo aqui salgados, na última vez que eu fiz salgado da última vez que eu fiz coxinha de frango, eu estava fazendo aqui, coloquei aqui 3 de molde, 3 de recheio e 5 de massa. E aí eu estava fazendo coisa e tal, e aí eu percebi que minha coxinha estava ficando ficando pequena. E aí eu falei, nossa, por que minha coxinha está ficando pequena? Mesmo colocando massa, não está faltando massa, não está faltando recheio. Foi porque o meu molde estava muito rápido, né? Estava mais rápido. Então eu diminuí aqui para a velocidade do molde
para 2,5 e aí a minha coxinha começou a sair no tamanho que a gente precisa aqui, de 20 gramas, beleza? E aí, a questão do recheio. Quanto maior a velocidade que você coloca aqui, mais recheio vai descer. A massa, a mesma coisa. Quanto maior a velocidade que você colocar, mais massa vai descer. E a massa sempre tem que ficar realmente uma velocidade maior do que a de recheio e do que a do molde. Por quê? Para não ter salgados abertos, para não ter salgados que fiquem mostrando ali o fundinho, para os salgados não ficar vazando o recheio. Então, realmente, a massa sempre tem que estar numa velocidade maior do que os outros, certo? Sempre tem que estar uma velocidade maior do que o recheio, do que o molde. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa em relação. Então é isso. Quanto mais velocidade tiver aqui na massa, mais massa vai descer. Com a maior velocidade aqui no recheio, mais recheio vai descer, certo? A velocidade aqui do molde, quanto maior eu deixar aqui, mais rápido vai cortar aqui. Então, mas aí, estou falando aqui os parâmetros que eu utilizo. 2,5, 2, 2,5, 2, 2,5, 5. 2, 2,5 de molde, 2, 2,5 de recheio e 5 de massa. Esses são parâmetros para fazer salgados de 20 gramas, que é o salgado que a gente trabalha aqui. Não trabalhamos com salgados nem maiores nem menores que esse, apenas com 20 gramas. Se você vai fazer um salgado maior ou menor que esse, os parâmetros são diferentes e eu não sei ao certo quais são para poder você fazer aí um salgado menor ou maior que esse. Mas com base no que eu estou dizendo aqui, você já consegue mais ou menos ter uma ideia, ter uma referência de como é que você vai fazer para utilizar aqui esses botões, certo? Vamos lá agora em relação aos moldes aqui, uma questão muito importante dos moldes. Esses moldes, esses botões aqui, eles são botões extremamente sensíveis. Então, se você está fazendo uma produção e você precisa fazer uma alteração, meu salgado não está na gramatura que eu quero, e você precisa fazer uma alteração aqui em algum dos botões desse aqui, você tem que fazer uma levíssima alteração. Você tem que triscar assim, ó. Tipo assim, nem rodar o botão, é tipo triscar com muito cuidado nos botões, porque se você trisca, se você gira o botão aqui, um botão desses aqui, com vontade, ou se você trisca com a mão pesada, ou você faz a alteração com a mão pesada, ele vai interferir diretamente na gramatura final do salgado, porque esses botões são extremamente sensíveis. Então, quando você for fazer uma alteração aqui, você precisa mexer nesses botões aqui, faça isso com muito cuidado, porque esses botões são extremamente sensíveis mesmo. Então, é preciso que você mexa aqui com muito cuidado, beleza? Então, eu acho que em relação aos botões eu já expliquei, né? Tenho cuidado, fora a questão dos parâmetros aqui que eu expliquei, para que serve cada um e como é que funciona cada um. Esse aqui, o molde, quanto mais rápido, maior velocidade, maior corte aqui, maior velocidade do corte, então o salgado menor, vai ficar o salgado menor. Estou falando isso em relação ao salgado de 20 gramas. Mas é isso, né? Quanto maior a velocidade do molde, maior vai ficar a velocidade do corte. Então, isso vai consequentemente vai ter um salgado menor. Mas isso tem um impacto direto aqui em relação à massa e recheio. Então, recheio, quanto maior a velocidade do recheio você colocar aqui, mais velocidade, mais recheio vai descer. Quanto maior a velocidade da massa, mais massa vai descer. E aí, sempre que você fazer uma produção, a massa realmente tem que estar em relação ao recheio, o molde um pouco maior a velocidade, que é para não ter nenhum salgado aberto, beleza? O toque, estou repassando aqui para ter certeza, gente. A questão do toque aqui, a alteração em algum botão desse. Esses botões são extremamente sensíveis, então para você fazer alguma alteração, você tem que triscar com muito cuidado, tem que fazer uma alteração aqui com muito cuidado, que é para não ter uma alteração significativa no valor final do salgado aqui. Então, você tem que realmente, ó, devagarinho, com a mão de pleno, assim, ó, para fazer a alteração aqui em algum botão desse, beleza? Já falei da rosca, a questão da rosca aqui, ó. Se eu giro a rosca para apertar, quanto mais apertada a rosca, mais fino meu aparelho de massa, o aparelho de massa do meu salgado. Se eu afrouxo a rosca, vai ficar maior a nossa parede de massa, certo? Aí vamos lá
Aqui, gente, eu anotei aqui no meu caderno para não esquecer nada, para você, anotei tudo para não esquecer nada, certo? Por isso que toda, às vezes eu olho para baixo. Ah, dúvida sobre os recheios. Frango. Eu vou fazer coxinha de frango. Só que o seu frango não pode estar molhado. Não pode ter muito líquido. Você vai fazer o cozimento desse frango. Você vai apertar bem para tirar todo o líquido. Normalmente eu faço o quê? Cozinho o frango no dia e no outro dia eu desfio, que é o dia da produção. Então eu cozinho de noite, mais ou menos. E quando for no outro dia, que é o dia que eu vou fazer a produção da coxinha, aí eu trituro ele normal no processador. Não, você não vai bater na panela de pressão assim, sacudir, porque senão na hora de fazer o corte aqui, como são salgados menores, né? Como são salgados de 20 gramas, na hora de fazer o corte, a fibra do frango vai pegar ali e aí vai interferir na questão do salgado, ficar com o salgado o recheio para fora. Então, você vai processar no processador aí o seu frango, certo? Então, mais a questão do cozimento. Você vai cozinhar o seu frango. Aqui eu cozinho meu frango por 20 minutos. E assim que ele cozinha, eu já tiro ele da água, já escorro toda aquela água, para poder o frango não absorver o líquido e com isso o meu frango não ficar encharcado e na hora de eu processar, e na hora de eu temperar, e na hora de botar o bechamel, ele ficar carregado de água e na hora de passar aqui na modeladora, na hora que a modeladora empurrar ele, aí vai empurrar o quê? Água. Vai empurrar água para dentro do salgado em vez de frango. Então, é muito importante que você faça isso. Então, o que vai acontecer se você deixar o seu frango molhado? Sua coxinha vai ficar molhada por dentro, vai ficar sem recheio. Então, é muito importante que você faça os processos do frango bem direitinho. Então, se você cozinhou o seu frango, você vai fazer a massa no mesmo dia, ou você vai fazer a coxinha no mesmo dia, aperta bem para garantir que ele não tenha líquido nenhum e você consiga fazer uma produção maravilhosa, beleza? A questão de. Ah, bechamel. Bechamel ou requeijão. Você não precisa colocar nem muito bechamel, nem muito requeijão. Você vai colocar apenas quantidade suficiente para quando você faça esse movimento aqui, quando você pega uma quantidade de frango, faz esse movimento de apertar, ele tem uma liga. Não precisa colocar muito bechamel, nem muito requeijão, para que ele não fique ensopado, para que ele não fique um patê, para que ele não, né, não tenha dificuldade de passar na máquina, porque quando você tiver, se você botar muito requeijão, muito bechamel, vai ter uma dificuldade, vai acontecer aquilo ali que acontece quando fica molhado, né? Ele vai, o frango vai ficar em cima e o líquido vai descer, enfim, vai dar problema na hora da sua produção. Então, não precisa colocar muito bechamel, não precisa colocar muito requeijão. Você coloca a quantidade suficiente apenas para fazer a liga do frango, apenas para fazer a liga do frango. O salgado de travesseirinho. O salgado de travesseirinho tem problema por alguns motivos. E o motivo deles é muito recheio, aí ele vai sair aberto. Se você colocar muito recheio, então você vai deixar a velocidade do recheio aqui menor para fazer o travesseirinho, para que ele não saia aberto. A massa do travesseirinho você vai ter que deixar ele um pouquinho menos de líquido. A última vez que eu fiz o travesseirinho deu super certo, não ficou nenhum aberto. Eu fiz com 1.650 de líquido, e aí deu, que é uma quantidade menor de água que eu faço, de líquido que eu faço que as coxinhas, todos os outros salgados. Então, com essa quantidade de 1.650 de líquido, não ficou uma massa assim tão seca. Eu mostrei no vídeo, no último vídeo que eu postei. É, Na verdade, no vídeo que eu estou falando de vendas e eu mostro a produção de travesseirinho, vocês conseguem ver aí. Eu faço a massa em tempo real para fazer a produção de travesseirinho e eu mostro lá a quantidade de líquido que eu coloquei. Foi 1.650 e o nosso travesseirinho não ficou aberto, não ficou, não tive dificuldade de fazer, não tive dificuldade de fazer travesseirinho, produção de travesseirinho, tudo deu certo, tá certo? Então foi essa quantidade de líquido que eu fiz e que deu super certo. Nunca utilizei óleo, nem embalei em papel filme aqui. Na verdade, eu utilizei óleo uma vez, quando eu fiz ele com bastante água e eu não sabia. E aí ele ficou assim, não queria grudar, tava saindo aberto. E aí a gente resolveu dessa forma. Eu não faço mais ele com tanto líquido, deixo a massa ele um pouco mais seca. E também não colocamos tanto recheio para fazer ele. O de quibe a gente faz pelo recheio, como eu já falei. E a questão aqui também muito importante, a questão da massa e do recheio. Por que que seu salgado fica oscilando? Você pode estar oscilando por falta de massa aqui ou por falta de recheio,
ou se você está pressionando a massa, se você está pressionando muito o recheio. Então, você não pode fazer isso, nem pode deixar faltar massa e nem recheio, e nem pode ficar empurrando nenhum dos dois. Porque se você empurrar, vai oscilar. Se você deixar faltar, vai oscilar. Então, é muito importante você manter um equilíbrio de quantidade de massa e de recheio e nem fazer essa pressão nem sobre a massa, nem sobre o recheio, que é para poder ter um salgado, uma produção, né, com uma gramatura certinha, que não tenha oscilação de tamanho, certo? Ah, Daniela, eu vou fazer sozinha, porque normalmente aqui eu faço com meu esposo e às vezes eu faço sozinha, né? E aí você vai fazer para fazer sozinha, você não tem ajuda de ninguém para ir preenchendo o tubo de recheio aqui ou preenchendo o tubo de massa. Assim, com duas pessoas eu acho que é mais rápido, né? Com uma pessoa só é mais devagar. Mas para você fazer sozinho, o que você vai fazer? Você vai preencher bem ambos, né? Botar bastante recheio e bastante massa. Vai colocar bastante massa e bastante recheio. Como o recheio ele está na velocidade menor do que a massa, lembra, eu sempre falo, lembra que eu falei que a massa fica uma velocidade maior do que a do recheio, do que o molde, como ele vai ficar na velocidade menor o recheio, você vai preencher bem e vai tomar cuidado com a massa. Então, no momento que você ligar a máquina para iniciar a produção, você vai ficar aqui, ó, observando bem, com toda a sua atenção na massa e na gramatura aqui embaixo. Então, você nunca vai deixar faltar massa aqui. Aí você percebeu que está faltando o recheio, você vai dar uma desligada na massa aqui e vai preencher o recheio e voltar aqui a fazer a produção. É assim que eu faço, é assim que dá certo. Eu vou, preencho bastante todos os dois aqui e eu fico com atenção aqui na minha massa, porque o meu recheio vai descer mais devagar, então ele vai demorar mais para acabar. Então, eu fico com atenção aqui na minha massa e vou preenchendo ele, vou só segurando para manter no centro, enquanto eu estou observando aqui as minhas coxinhas, o meu salgado descendo aqui. E pronto, é assim. E aí, até finalizar, eu vou observando, quando eu vejo que está acabando, eu vou desligo aqui e abasteço novamente, até finalizar mesmo. Então é isso, para fazer sozinho, é essa a questão. Então é isso, o vídeo de hoje. Eu espero que ajude vocês. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, eu depois eu atualizo esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui no comentário embaixo. Se você que está assistindo, você percebeu que eu esqueci de falar alguma coisa, deixa no comentário que eu vou fixar os comentários e para as pessoas, para ajudar as pessoas, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo ajude muito vocês. Então, é isso. Beijinho.